Por que a tentação sexual parece tão forte? Por que, mesmo depois de tantas orações, tantos jejuns, tantas promessas feitas diante de Deus, ainda existe essa luta? Talvez a pergunta mais honesta seja: por que a Igreja nos ensinou tanto sobre a culpa, mas tão pouco sobre a vitória? Existe uma verdade que raramente é dita nos púlpitos, uma verdade que não diminui a seriedade do pecado, mas que transforma completamente a forma como você lida com ele. E essa verdade começa com algo simples. Deus criou você com desejos. Não foi o diabo, não foi a queda, foi Deus. Quando lemos Gênesis, encontramos algo profundo. Deus criou o homem e a mulher. E antes de qualquer pecado entrar no mundo, antes da serpente sussurrar mentiras, Deus já havia criado a atração, o desejo, a sexualidade, e olhou para tudo aquilo e disse: é muito bom. Não foi bom, foi muito bom. A tentação sexual não é uma maldição. Ela é um sinal de que você está vivo, de que algo em você ainda funciona. O problema nunca foi ter desejos. O problema sempre foi o que fazemos com eles. O apóstolo Paulo conhecia essa batalha. Quando escreveu aos Coríntios, ele não estava falando para pessoas que não sentiam nada. Ele estava falando para uma igreja cercada por templos de prostituição, por uma cultura que celebrava a imoralidade. E o que ele disse? Fugi da prostituição. Fugi. Não disse: ore até que o desejo desapareça. Não disse: jejue até não sentir mais nada. Ele disse: corra. Porque Paulo sabia de algo que muitos líderes religiosos esqueceram de nos ensinar. A tentação sexual tem uma característica única. Ela não precisa ser vencida apenas espiritualmente. Ela precisa ser administrada com sabedoria, com estratégia, com honestidade. O rei Salomão, o homem mais sábio que já existiu, escreveu em Provérbios sobre a mulher adúltera. Ele descreveu como ela fala, como ela seduz, como ela convence. E então ele dá um conselho surpreendente. Não chegue perto da porta da casa dela. Não passe pela rua onde ela mora. Mude de caminho. Salomão não disse: ore quando você estiver na porta da casa dela. Ele disse: nem chegue perto. Porque ele sabia que existe um momento onde a oração sozinha não é suficiente. Existe um momento onde você precisa de sabedoria prática, de decisões concretas, de limites reais. E aqui está a primeira verdade que muitos nunca ouviram. Você não precisa vencer todas as tentações através de força espiritual. Às vezes, você vence criando distância, criando barreiras, tomando decisões antes que a tentação apareça. José do Egito entendeu isso. Quando a esposa de Potifar tentou seduzi-lo, ele não ficou lá citando versículos. Ele não ficou lá orando. A Bíblia diz que ele fugiu, deixou a capa e correu. Alguns podem achar isso covardia. Deus chamou isso de sabedoria. Porque existe uma diferença entre ter fé e ser presunçoso. Ter fé é confiar em Deus. Ser presunçoso é colocar-se em situações de risco e esperar que Deus te salve. E a Bíblia nos adverte: não tentarás o Senhor teu Deus. Então, a segunda verdade que a igreja raramente ensina é esta: você não precisa provar nada para Deus. Você não precisa ficar perto da tentação para mostrar que é forte. Você não precisa testar seus limites para demonstrar sua santidade. A verdadeira sabedoria está em reconhecer onde você é fraco e criar proteções. O pastor John Piper, um dos grandes teólogos contemporâneos, disse algo profundo. A maior batalha da vida cristã não é contra a tentação quando ela aparece, mas na criação de hábitos que impedem que a tentação encontre terreno fértil em nossos corações. E aqui está a chave que tantos nunca nos contaram. A tentação sexual não é apenas sobre o momento da tentação. É sobre os 1000 pequenos momentos que vêm antes. É sobre o que você alimenta em sua mente. É sobre o que você permite que seus olhos vejam. É sobre os padrões que você estabelece muito antes da luta começar. O apóstolo Pedro escreveu: estejam alertas e vigiem. O inimigo de vocês, o diabo, anda ao redor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Pedro não disse: o diabo pode aparecer. Ele disse: o diabo está procurando, está rondando, está esperando o momento certo. E qual é o momento certo? Quando você está cansado, quando você está sozinho, quando você está frustrado, quando sua guarda está baixa. O diabo não ataca quando você está forte,
Ele ataca quando você está vulnerável. Por isso, a terceira verdade que muitos nunca ouviram é: a vitória sobre a tentação sexual começa com autocuidado. Sim, você leu certo. Autocuidado. Não é apenas oração, não é apenas leitura bíblica, é dormir bem, é não se isolar, é cuidar de suas emoções, é reconhecer seus gatilhos. Timothy Keller, pastor e autor do best-seller Deuses Falsos, ensinou que muitas vezes a tentação sexual não é apenas sobre sexo, é sobre tentar preencher um vazio, é sobre buscar conforto, é sobre procurar validação. E quando você não trata a raiz, você continuará lutando contra os sintomas. Então pergunte a si mesmo, quando a tentação aparece, o que você está realmente buscando? Está buscando prazer ou está fugindo da dor? Está buscando conexão ou está escapando da solidão? Está buscando satisfação ou está tentando preencher um vazio que só Deus pode preencher? Jesus disse algo revolucionário no Sermão do Monte. Ele disse que cobiçar no coração já é adultério. E muitos interpretaram isso como uma condenação impossível de escapar. Mas Jesus não estava criando mais culpa. Ele estava revelando onde a batalha realmente acontece. A batalha não é apenas com suas ações. A batalha é com seus pensamentos, com seus desejos, com o que você permite crescer em seu coração. E isso muda tudo, porque significa que você pode vencer a tentação muito antes dela se tornar uma ação. Martinho Lutero, o reformador, disse: você não pode impedir que os pássaros voem sobre sua cabeça, mas pode impedir que eles façam ninhos em seus cabelos. Você não pode controlar se um pensamento impuro vai aparecer, mas você pode controlar se vai alimentá-lo, se vai nutri-lo, se vai deixá-lo criar raízes. E aqui chegamos à quarta verdade que tantos nunca nos ensinaram. A santidade não é a ausência de tentação, é a escolha constante de não ceder a ela. É a decisão diária de levar cativo cada pensamento à obediência de Cristo, como Paulo ensinou aos Coríntios. Isso significa que você pode ser tentado e ainda ser santo. Pode sentir o peso do desejo e ainda ser puro, porque pureza não é não sentir nada. Pureza é sentir e escolher o caminho de Deus mesmo assim. Jesus foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. Ele sentiu fome no deserto, sentiu cansaço, sentiu a atração do poder fácil e ainda assim não pecou, não porque ele não foi tentado de verdade, mas porque ele escolheu não ceder. E se Jesus, sendo Deus, precisou ser fortalecido por anjos no Getsemane, por que você acha que pode vencer sozinho? Se Jesus precisou se afastar das multidões para orar, por que você acha que não precisa de tempo com Deus? Se Jesus tinha comunhão constante com o Pai, por que você acha que pode viver na sua própria força? A quinta verdade que raramente é dita é esta: você precisa de ajuda, precisa de comunidade, precisa de prestação de contas, precisa de alguém que saiba de suas lutas e ore com você. A Bíblia diz que onde 2 ou 3 estão reunidos em nome de Jesus, Ele está no meio deles. O livro de Tiago ensina: confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados, não para serem julgados, não para serem envergonhados, para serem curados, porque a cura vem quando trazemos nossas lutas para a luz. Mas a igreja muitas vezes criou um ambiente onde não é seguro ser honesto, onde você precisa fingir que está bem, onde você precisa esconder suas lutas. E nesse ambiente de falsidade, a tentação sexual prospera, porque ela ama as sombras, ela ama o segredo, ela ama o isolamento. Então, talvez a verdade mais importante que nunca te contaram seja esta: Deus não se surpreende com suas lutas. Ele não fica chocado com suas tentações. Ele não te ama menos quando você falha. O Salmo 103 diz que Ele conhece a nossa estrutura. Lembra-se de que somos pó. Deus sabe que você é humano, sabe que você é frágil, sabe que você precisa de graça. E Ele não está esperando você ser perfeito para te amar. Ele te ama agora, no meio da luta, no meio da guerra, no meio da tentação. E essa graça imerecida, é o que realmente transforma. Não é a culpa que te faz mudar, é o amor. Não é a vergonha que te santifica, é a bondade de Deus que te leva ao arrependimento, como Paulo ensinou aos romanos. Então, o que fazer com essa tentação sexual que te assombra?
Primeiro, reconheça que ela não te define. Você não é sua tentação. Você é um filho de Deus, amado, resgatado, sendo transformado dia a dia. Segundo, seja prático. Coloque filtros no seu celular. Preste contas a alguém de confiança. Mude suas rotas. Evite situações de risco. Não é falta de fé, é sabedoria, porque Provérbios 4 ensina. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele procedem as fontes da vida. Terceiro, alimente sua mente com a verdade. O Salmo 119 diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Não é apenas ler a Bíblia, é absorvê-la, é meditar nela, é deixá-la transformar a forma como você pensa. Quarto, não lute sozinho. Encontre pessoas que possam caminhar com você, que possam orar com você, que possam te lembrar quem você é quando você esquecer. E quinto, olhe para Jesus, não apenas como exemplo, mas como Salvador, como aquele que te entende, como aquele que foi tentado e venceu, como aquele que te dá poder para vencer também. Porque a Bíblia promete em 1 Coríntios 10, Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas, quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape, para que o possam suportar. Existe uma saída. Sempre existe. Às vezes é fugir, às vezes é orar, às vezes é ligar para um amigo, mas sempre existe um caminho de escape. E esse caminho passa pela cruz, porque foi na cruz que Jesus venceu o pecado. Foi na cruz que ele quebrou o poder da tentação. E é pela cruz que você também pode vencer, não pela sua força, não pela sua vontade, mas pelo poder do Espírito Santo que vive em você. Então respire fundo. Você não precisa carregar essa luta sozinho. Você não precisa fingir que está tudo bem. Você não precisa ter vergonha de ser humano. Deus já sabia de tudo isso quando te escolheu, e Ele continua te escolhendo. Hoje, agora, neste momento. A tentação sexual não é o fim da sua história. Pode até fazer parte da jornada, mas não é o destino, porque Filipenses 1 promete: aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Deus não desistiu de você e não vai desistir, porque o amor dele não é baseado na sua performance, é baseado no caráter dele, e ele é fiel. Então levante, não com culpa, mas com esperança, não com vergonha, mas com graça, porque você é mais do que suas tentações, você é um filho de Deus. E essa é a verdade que mais importa. Se esse vídeo tocou seu coração de alguma forma, deixe nos comentários seu nome e a cidade ou estado de onde você está assistindo. Vamos orar por você, por sua família, ou por algum parente próximo que você saiba que está passando por alguma dificuldade, porque a oração é poderosa e juntos somos mais fortes. Não esqueça de deixar seu like neste vídeo e se inscrever no canal. Sua participação nos ajuda a levar essa mensagem de esperança para mais pessoas que precisam ouvir que não estão sozinhas nessa jornada.